Esse dia é uma vergonha para a história da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. Eu já travei inúmeros debates desse mesmo lugar. Mas eu esperava que essa polarização ridícula que a gente está vendo, que essa apequenação do debate da educação tivesse ficado no passado. Eu estou extremamente revoltada de saber que, ao invés da gente trazer alguém comprometido com o diálogo, que saiba dos problemas reais da educação brasileira, que tenha condições de dar respostas ao analfabetismo que a gente tem, ao aumento da evasão escolar, a gente vai ter uma pessoa com postura de moleque, porque já destratou inúmeras deputadas desse plenário, que não tem postura, que não sabe dialogar, que não tem tamanho para ser deputado federal, quem dirá para ser presidente da Comissão de Educação. O nosso Brasil tem inúmeros problemas, a nossa educação está longe de ser referência no mundo e me entristece muito saber que a gente está apequenando esse espaço tão importante, tão estratégico para o nosso país, que é o espaço do debate educacional, a essa pequenez dessa polarização, até alguém que vai estar aqui para lacrar, para defender uma pauta extremista, mas que não entende nada de sala de aula. Eu venho da escola pública, dei aula em escola pública, trabalho com educação há 15 anos e me entristece muito o que acontece aqui hoje. Porque o que o Brasil quer da gente é diálogo, é solução, é mais projetos como os que eu tenho orgulho de ter aprovado. Absorvente na escola, poupança em ensino médio, ensino técnico, vacina para professor. E não a gente reduzir todo o debate da educação a mais uma lacração nas redes sociais. Seguiremos lutando, votei contra, mas com muita tristeza pelo dia de hoje. 2 minutos. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, amigos que estão aqui presentes e os que nos assistem, quero primeiro parabenizar o deputado Moses pelo excelente trabalho que ele fez nessa comissão, pelo equilíbrio e pela força de conduzir uma comissão tão importante nessa casa do ano que se passou. Eu quero dar aqui boas-vindas ao deputado Nicolas Ferreira. Não, garoto, a um deputado eleito pelo povo. Não, menino, ao deputado mais votado do Brasil e um dos mais votados de Minas Gerais, da história de Minas Gerais. A esquerda tem uma democracia, mas é uma democracia relativa, como já disse o presidente Lula. A democracia deles. Qualquer pessoa que pense contrário a eles não pode, de maneira alguma, estar em destaque. Eu passei por isso em 2013. Não queriam que eu presidisse uma comissão, Pedro Kizai me lembra muito bem disso, e eu consegui presidir aquela comissão, sem o aval da esquerda, porque eles esvaziaram a comissão, e fizemos um dos melhores trabalhos de direitos humanos da história desta casa. Então, a esquerda precisa aprender a respeitar as pessoas. Veja só, Nicolas é mais nocivo debatendo do que como presidente de uma comissão. Porque o presidente de uma comissão, ele é um magistrado. Ele não pode aqui fazer nada a não ser dirigir a comissão. Para debater, ele tem que sentar aqui. E aí sim, Vossas Excelências podem ir para o embate contra ele. A inveja, ela é uma coisa muito ruim, a inveja é uma doença. Os amigos que aqui estão falando, chamando ele de inimigo da educação, não, Nicolas não é inimigo da educação. Nicolas é inimigo da esquerda, é inimigo do mimimi, é inimigo dos que apoiam o aborto, é inimigo daqueles que querem a legalização das drogas. Ele é inimigo de uma série de coisas, menos da educação. Porque assim como ele pensa os deputados Sócrates, penso eu, penso os deputados que aqui estão do PL, inclusive as deputadas mulheres que aqui estão. Então, quando vocês falam dessas coisas, jogam tudo isso nas nossas costas. Aprendam a respeitar aqueles que estão sendo indicados. E outra coisa, nesse parlamento, acordo partidário tem que ser cumprido. Deputados têm que aprender a cumprir acordos. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigado. Eu nunca tinha visto a esquerda tão apavorada, igual estou vendo agora, com a eleição do deputado Nicolas Ferreira para presidir a Comissão de Educação ali na Câmara dos Deputados nesse ano de 2024. Os vídeos que vocês estão acompanhando aí mostram todo o desespero da esquerda. E eu acho que eles têm até razão em estar preocupados, porque o deputado Nicolas Ferreira, ele deve fazer um trabalho muito bom nesse ano de 2024 na Comissão de Educação e justamente combatendo toda a ideologia que foi implantada nesses últimos anos, né, e acabando com tudo que é de ruim da esquerda que vai para dentro da sala de aula. Eu tenho meus filhos na escola, lá em Brasília, e eu, como pai, não quero de maneira nenhuma que os professores deixem
de ensinar o português, a matemática, a geografia, a história, as matérias de forma técnica para poder implementar a sua ideologia de gênero. Então, o Nicolas, eu acredito que na visão de muitos brasileiros vai fazer um trabalho muito bom. E eu acho que a gente está vendo ali uma luz no final do túnel, né? Parabéns ao deputado Nicolas Ferreira, e eu queria que vocês assistissem até o final desse vídeo para vocês verem o tanto que a esquerda surtou, né, por conta da indicação e da eleição do deputado mais votado da história do Brasil para a Comissão de Segurança, para a Comissão de Educação, tá bom? No final desse vídeo, deixa seu like e deixa o seu comentário aqui embaixo, deixa uma mensagem de apoio para o deputado Nicolas Ferreira. Parabéns. Acordo por parte do Partido dos Trabalhadores e dos partidos à esquerda no Congresso Nacional com a indicação deste nome. Não se trata de não ter acordo com o PL, que sabemos é regimental e tem que ocupar presidências de comissão. Mas dentro do próprio PL o indicado era o deputado Passarinho, que temos divergências do ponto de vista de pensamento, mas que não tem ele posturas antiparlamentares e antiparlamento, e muito menos postura anti-humanitárias. Não é o caso do que acontece agora. A pauta com o deputado que está indicado, com o deputado Nicolas, será certamente uma pauta de retrocesso, uma pauta, eu diria, da Idade Média. Discutir se tem vacina, se não tem vacina, discutir sexo das crianças, se é A, B ou C, se tem um banheiro, 2 banheiros. Aquilo que a humanidade já resolveu vai virar pauta dessa comissão, um retrocesso. Portanto, reacionarismo. Não é nem ser conservador. Isso não dá para que a gente coloque na presidência da comissão, porque isso também é anticonstituição. Isso já foi deliberado e parece que o PL, ao invés de alguém que respeita a própria instituição, preferiu fazer uma declaração de guerra ao Supremo Tribunal Federal, que, aliás, eles sabem fazer, contra a ordem democrática. Este deputado, também durante a comissão que nós analisamos, parlamentar mista de inquérito do golpe, teve sempre posturas antidemocráticas e posturas que nos fazem crer que ele não terá o respeito democrático com a oposição. Então é lamentável que a comissão tenha uma presença dessa. Nesse sentido, votarei, como todos, do Partido dos Trabalhadores, contrários à indicação deste nome. Obrigado, deputado Rogério Corrêa. Nesse momento, convido a deputada Duda Salabé para fazer uso da palavra por 2 minutos. Obrigado, presidente. Bom, primeiro, dizer que o PDT vai votar contrário à indicação do Nicolas Ferreira à presidência dessa comissão, por diversos motivos. Oh, meu Deus! Primeiro, por entender que o Nicolas não deveria estar pleiteando a presidência da comissão, porque ele pode ser preso a qualquer momento. Porque além de ter sido condenado por transfobia na esfera civil, o processo na esfera criminal está avançando também. Então, o que nós estamos discutindo aqui nessa comissão é colocar na presidência um parlamentar que vai ser julgado na esfera criminal por transfobia, que expôs também uma adolescente. Estão tudo desesperadinho. Sempre teve uma posição contrária à educação, porque, como bem disse o deputado Rogério, a questão em relação à vacinação e outros debates que são caros, que nós deveríamos aprofundar, o Nicolas vai justamente alijar esse debate e trazer questões aqui da Idade Média. Por isso nós postamos contrário. E sabemos que essa comissão sempre foi marcada pelo bom tom, pelo consenso. Então nós estamos rebaixando essa comissão. E ao rebaixar essa comissão, nós estamos rebaixando também essa casa. E rebaixando o projeto de educação que nós temos para o Brasil. Nós vivemos uma das maiores crises educacionais da história. O Censo Escolar divulgou semana passada que aumentou o número de escolas sem água no Brasil. Então a gente está discutindo questões profundas, mas não. Vamos apagar esse debate para levar um debate meramente ideológico sobre ideologia de gênero, proibir livro didático, doutrinação escolar, que em nada vai melhorar a educação no país. Então, votamos contrário e sabemos que, se caso ele ganhe a presidente, vai ser um retro.
só para concluir, presidente, vai ser um retrocesso para essa casa e, sobretudo, para a educação do Brasil, que perderemos um ano de debate qualificado nessa casa. O deputado Nicolas Ferreira é réu, está com processos na instância do Tribunal de Justiça de Minas Gerais em função de um vídeo que ele gravou de uma estudante de 14 anos que estava utilizando o banheiro. Ele, inclusive, essa notícia, né, esse fato, teve uma ampla repercussão e um amplo repúdio por parte, sobretudo, da comunidade da educação pública brasileira, porque ele atentou contra os direitos de uma criança. Inclusive ferindo o ECA e, acima de tudo, atentando contra o direito à educação e o direito ao uso do nome social e também do banheiro, de acordo com a identidade de gênero. E também, o senhor Nicolas Ferreira foi condenado em segunda instância a partir de uma ação movida pela atual deputada, na época candidata a prefeita, Duda Salabert, porque ele também foi transfóbico com ela, dizendo, abre aspas, que a deputada seria um homem, fecha aspas. Por conta disso, ele foi condenado em segunda instância a pagar uma multa de R$30 mil. Presidente, com base na decisão do Supremo e também com base no nosso regimento interno, é inconcebível que um sujeito que não tem uma postura ilibada, que não tem condição de fazer jus ao mandato de deputado federal, e de um sujeito que, inclusive, cometeu crimes contra uma criança, sobretudo dentro de um espaço educacional, que foi uma escola em Minas Gerais, não é concebível que ele possa ser candidato a presidente da Comissão de Educação, principalmente no ano em que a gente tem discussões que são fundamentais para a educação pública brasileira, como, por exemplo, a garantia do piso, do pagamento do piso dos nossos educadores Brasil afora, ou então a discussão sobre o Plano Nacional de Educação, ou então renovação das cotas do SISU. São muitos os desafios na educação pública brasileira, portanto, de acordo com o artigo que eu mencionei e também com a decisão do Supremo Tribunal Federal, nós contestamos a indicação do senhor Nicolas Ferreira como candidato a presidente da Comissão de Educação. Só destacar aqui o afastamento do deputado Nicolas se dá em virtude do artigo 235 do regimento interno, que fala em licença paternidade. Então, o exercício desse direito do deputado de estar presente no momento do nascimento da filha dele, graças a Deus, é garantido, então não se faz necessário esse tipo de discussão. Em relação ao que foi falado, o ataque foi feito ao deputado Nicolas, quem sou eu para defendê-lo? O deputado mais votado do Brasil e da história de Minas Gerais. Acredito que mencionar que ele não deve ser candidato à presidência porque não estaria disposto a analisar a pauta da esquerda, eu acredito que é um exercício de adivinhação desnecessário e muito preconceituoso. Pensar que o deputado Nicolas não seria capaz de analisar dentro da pauta como presidente projetos de esquerda, eu acredito que é uma presunção absurda. Demonstra a ele uma capacidade imensa de direção, de liderança, tanto que é o candidato à presidência. Em relação aos apontamentos feitos pela deputada, destaca o seguinte, que ela questiona, então, se ele teria reputação ilibada. Primeiro que, como Vossa Excelência, o presidente colocou, não é requisito para o exercício do cargo de presidente, então não se deve discutir esse fato. Em relação ao processo civil, que ele foi condenado, então, segundo o que falou a deputada, é desnecessário discutir aqui, processos cíveis são da esfera civil, de nada afetam o mandato. Em relação ao processo criminal, também não há trânsito em julgado de sentença penal condenatória, então qualquer tipo de acusação feita viola o princípio da inocência. Então, acredito que a gente deve deixar absolutamente de lado qualquer tipo de observação que tenha sido feita em relação à capacidade do Nicolas ser presidente desta comissão, uma vez que são meramente protelatórias, presidente. Devemos, então, exatamente, ele tem plena legitimidade, uma vez que é deputado federal, cumpre todos os requerimentos,
as exigências do regimento interno, então não há de se falar em nenhuma espécie de impedimento à candidatura do Nicolas. Novamente, quem sou eu para defendê-lo? Mas como ele não está aqui, assumo então essa responsabilidade e acredito que fica claro, todos os pontos foram levantados. Muito obrigado, presidente.